A graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero trazer umas dicas, porque a gente tá vendo muito ministério tendo problema. E essas dicas são muito importantes, né, para todos nós. E eu quero trazer uma palavra, uma mensagem do livro de Êxodo, como base, né? E tem uma outra que as pessoas usam como desculpa por causa de problemas que acontecem na liderança. A gente já se ouve, né? Muitos outros também, outras passagens também que usam como desculpa, mas nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ser inteligentes. Você não precisa usar óculos e saber de tudo, não. Se você está aí na liderança, você tem que se capacitar. Não é simplesmente que você recebe um chamado de Deus falar que Deus tem uma obra tal na sua vida e você não buscar conhecimento, não. Isso é tolice. Quando nós não buscamos o conhecimento para lidar, né, com a área a qual o Senhor nos coloca, nós jogamos tudo por água abaixo. Destruímos vidas, destruímos relacionamento e até o nosso ministério acaba. Então, se nós buscarmos um pouco, tiver um pouco de conhecimento, já nos ajuda. E a palavra do Senhor vai nos trazer um respaldo, né? Vai ter nós temos várias passagens bíblicas sobre lidar com os seres humanos, lidar com pessoas, e não é fácil, gente. Lidar com pessoas não é fácil, porque nós temos que ter uma vida emocional muito bem estruturada. E olha, para você aprender, para você ensinar os seus liderados, os seus líderes, porque você lidera uma equipe, você precisa aprender a manejar a palavra do Senhor. Você não precisa saber tudo, mas buscar o conhecimento para um crescimento, tanto na liderança e quanto na igreja, ou naquilo que você tem como responsável, você precisa ter esse engajamento, você precisa ter essa estrutura. E é nisso que a gente erra muito. Ah, porque Deus ele te dá um dom, você tem o Espírito Santo e acabou. Não. Se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, você vai buscar uma estrutura para você ficar firme na qual o Senhor, no ministério a qual o Senhor te chamou. Ou seja, lá também for uma área de trabalho, seja for um local de trabalho, talvez você é um microempreendedor, você tem que aprender também a lidar, né? Então eu quero deixar aqui uma passagem bíblica e trazer também alguns pontos que é muito importante, amém? Primeiro livro, Êxodo, capítulo 18, o verso 20. Muitas pessoas já ouviram, até mesmo ministraram essa palavra, mas ainda não conseguiu aplicar na sua própria vida ou no seu ministério. Diz assim: se tu, e tu lhes ensinará as ordens e leis, e lhes mostrará o caminho que deve andar e a obra que deve realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborreçam a avareza, e os colocará sobre eles para serem governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. Aqui no início, no versículo 15, e disse Moisés ao seu sogro: porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vem a mim, e eu julgo entre um e outro, e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: o que está fazendo não é bom. Certamente desfalecerás, tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não é capaz de realizar isto sozinho. A primeira pergunta é: você acha que Jetro foi arrogante
Estava querendo ensinar demais a Moisés? Não, Jetro estava vendo o que estava acontecendo. E ele estava olhando para Moisés e estava vendo Moisés desgastado. Moisés estava sobrecarregado. E muitos líderes ficam doentes. Vão para os hospitais e não conseguem mais liderar a sua igreja. Por quê? Eles não querem dividir tarefas e nem colocar responsabilidades nos outros, porque não quer que os outros façam aquilo que ele está fazendo, porque acha que os outros não são tão capazes do que ele. São egoístas e diz: ah, na minha igreja tem que ser assim, assim, assim. Eu até escuto, até eu ouço opiniões, pessoas que vêm dar opiniões, mas se eu não gostar, logo eu descarto. São pessoas arrogantes e estúpidas. O ministério, ele não cresce dessa forma. O ministério não cresce. O seu local de trabalho, a sua empresa, ela não cresce dessa forma. Porque você pega toda a responsabilidade achando que o outro não tem capacidade. E por que você não ensina? Por que você não divide as suas tarefas? Então vamos ver alguns pontos que são bastante importantes aqui. E eu acho que isso é muito sério, porque a obra de Deus não pode ser feita de qualquer forma. Não pode ser feita de qualquer maneira. Então vamos lá? O líder dos líderes. Ele precisa ser responsável. Ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele está fazendo. Cumprir com as suas obrigações de acordo com aquilo que ele tem em mãos. Ele precisa ser inteligente. Ah, mas eu tenho o Espírito Santo. O que eu falo sobre buscar conhecimento, sabedoria, ser inteligente para lidar. E isso não tem nada a ver com o emocional. O emocional não tem nada a ver com buscar, com você ser inteligente, buscar conhecimento, tá? Você é inteligente, então você vai fazer o certo. Ele precisa ser coerente. Ele precisa de quê? Buscar uma estrutura emocional. A estrutura emocional, ela vai ser importante, é uma das partes mais importantes para um líder. E não é só no ministério, tem que ser dentro de casa também. Ele tem que ter um comportamento lógico, racional. Ele tem que ser uma pessoa racional. Ele tem que ser uma pessoa que compreende. Então, a sua vida, a sua estrutura emocional, ela precisa estar estabilizada, gente, porque ministério é cansativo. Você vai lidar com pessoas problemáticas. Você vai lidar com pessoas que querem brigar umas com as outras. Então você precisa ter estrutura e você precisa ensinar os seus líderes também a ter estrutura. Nada desse negócio chegou na igreja e já põe para trabalhar. Você tem que sentar, conversar, ver o projeto. Igrejas não crescem por causa disso. Está sempre entrando e saindo pessoas do ministério. Estão saindo pessoas, estão ficando feridas. E aí fala mal do ministério. Ah, mas a pessoa fala mal porque ela começa a falar um monte de coisa. Mas por que ela realmente falou mal do ministério? Você olha para um lado, mas por que não olha pelo outro lado? Você tem que saber lidar com as coisas. Gente, não é fácil você liderar. Não é fácil. Tem gente que fala que é fácil, mas não é fácil. Você precisa ter respeito, responsabilidade, você precisa ter uma estrutura emocional. Nós estamos com os pés nessa terra. Não podemos espiritualizar tudo, demonizar tudo. Temos que ser pessoas racionais. Aprender a lidar. Se você não ensinar os seus líderes a liderar, você vai ter sérios problemas que você não deveria estar tendo, você tem. Problema que você não deve ter, você passa a ter, porque você simplesmente coloca. Você não sabe nem como é a vida emocional da pessoa. A pessoa é estourada, a pessoa ela é egocêntrica, ela é egoísta.
A pessoa ela é altiva demais. A pessoa fala o que pensa. Não pode ser dessa forma. É necessário ter cautela. Então, a estrutura emocional ela é fundamental. É uma das melhores. Esse é um dos melhores pontos, dos pontos mais importantes que nós temos aqui. Ah, bom, isso bíblico, marido de uma só esposa. Ó, vamos lá. Conhecer seus liderados. É claro, você não vai conhecer totalmente a fundo. É claro que a gente tem problema, um tem problema com o outro. Nós vamos ter problemas. Eu estou falando para evitar constrangimentos maiores. Eu estou falando para evitar problemas maiores. Não podemos ser ignorantes. E você quer saber de uma coisa? Tem gente que sabe que vai usar até Judas como exemplo. Isso é ignorância, usar Judas como exemplo. E eu não vou nem falar sobre Judas aqui. Porque Judas, ele estava desse jeito por causa de algo. Se você estudar a história de Judas, o que aconteceu, poderia ter evitado até muita coisa. Eu falo com sinceridade. Mas eu não vou explanar Judas aqui, não. Porque as pessoas usam de várias desculpas para falar sobre problemas, porque os ministérios têm problema. Então, você vai aceitar qualquer um entrar dentro da sua casa? Você vai aceitar qualquer coisa entrar dentro da sua casa? Por que dentro do ministério você aceita pessoas despreparadas? Por quê? Porque qualquer coisa a pessoa tá largando, tá jogando, tá chutando e tá querendo um bater no outro, querendo um tirar o outro de cima do altar. Isso é falta de compromisso e responsabilidade, é falta de maturidade. Então, vamos continuar aqui. É só alguns pontos. Saber dividir tarefas, gente. Você sabia que você, presidente do ministério, você não precisa estar em todas as funções, em todas as coisas da igreja? Você sabia que você não precisa estar em todos os momentos da igreja? Porque você tem que aprender a dividir tarefas. E com responsabilidade. E você precisa confiar na pessoa a qual tem aquele cargo. É por isso que tem que ensinar, é por isso que tem que aprender a lidar, é por isso que tem que trazer estrutura, é por isso que tem que dar estudo, é por isso que tem que trazer conhecimento para líderes, porque desse jeito os líderes não vai ter que ficar chegando perto de você o tempo todo e te pedindo ajuda não, porque ele vai aprender a fazer. É claro que a gente vão precisar de nós, mas nós também vamos precisar deles. Porque às vezes ele tem o conhecimento daquilo que você ainda não conseguiu manobrar. E ele vai te ajudar. Mas você precisa ter uma estrutura e você não precisa estar em todos os momentos. Coloca a responsabilidade sobre esse líder e deixa o líder trabalhar. Se esse líder realmente é competente, deixa ele trabalhar. O que Jetro virou para Moisés e falou? Olha aqui, ó. Olha só, o versículo 21 vai dizer assim: além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. É claro, mas teve Corá, teve isso, teve aquilo. Gente, eles pagaram um preço pelo erro que eles cometeram. Entende? Eles pagaram um preço. Só que teve momentos lá que Deus ele virou a questão lá de Corá e seus meninos, acho que foi Corá e seus filhos, que pegou dinheiro, joia, outro reino, e por isso que teve problemas na hora da guerra, teve problema, pessoas morreram. Saí, Deus ele revelou e essas pessoas sofreram as consequências, as pessoas foram apedrejadas. Então, não podemos usar de desculpa, mas precisamos ser coerentes, inteligentes. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, mas você pode evitar muito mais coisas. Nós podemos evitar problemas maiores. Podemos evitar de uma estrutura da igreja desabar. E aí ele continua, ele fala assim, olha,
para serem governantes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Olha a responsabilidade. E aí, o versículo 24, 23 vai falar: se fizer isto e Deus te ordenar assim, então será capaz de suportar. Ele falou, então, até para ele buscar a Deus. E todo este povo também voltará ao seu lugar em paz. Então Moisés ouviu a voz do seu sogro e fez tudo o que dissera. Ele compreendeu, ele entendeu que ele precisava colocar as coisas em ordem. Vamos lá. Sabe dividir tarefas. Respeitar os liderados. Respeitar os liderados. Você precisa respeitar aquele a qual você colocou a responsabilidade sobre ele. E ele também tem que entender que você é o presidente e que ele precisa te respeitar. Tá? Tem muita gente faltando com respeito a líderes na frente de ovelhas. Isso é terrível. E tem muito presidente faltando com respeito aos seus líderes só porque ele é o presidente. Não, gente. Reunião, lavar a roupa suja. Reunião é para resolver. Nada de briga em cima do altar, nada de problemas em cima do altar. Você tá tendo problema ali, é porque tem alguma coisa saindo, uma coisa acontecendo, você precisa resolver. Você não pode. E outra coisa é ouvir os dois lados e buscar instruções, buscar discernimento para não matar um e nem matar o outro. Embora uma das pessoas pode até sair da igreja, mas que você seja justo, agir com justiça. Lembra das 2 prostitutas? Do rei? Das crianças? A mãe verdadeira se manifestou e ele foi justo. Então, que sejamos justos, é claro. Nós não significa que a gente não vai errar. A gente erra porque somos imperfeitos, mas eu estou falando para evitar problemas maiores. Ser pacificador. Aí vai uma pessoa na sua casa, aí conta o problema, e aí você fica naquela conversinha, e a conversa, ela começa a sair pela brecha da porta, vai chegar no ouvido da outra pessoa, vai causar um problema maior. Talvez você não foi pacificador, talvez você agiu na emoção, porque confiou em um, e porque para você o outro estava errado, mas você não foi justo. Isso também traz morte espiritual. Morte espiritual. E você vai ser responsabilizado por isso, porque Deus colocou sobre suas mãos uma responsabilidade muito grande. E é por isso que nós temos que buscar uma estrutura. Estar aberto a opiniões. Não só ouvir, mas analisar e colocar em prática. Amém? Estar aberto a opiniões. Você ouve a pessoa, eu te ouvi, mas entrou no ouvido e saiu no outro. Você não estava nem aí. É isso que muita gente faz, não tá nem aí. E ele fala o que pensa, que ele não tá nem aí. Ele fala o que ele acha que é certo. Só porque ele é líder, ele acha que o que ele tá falando é certo. Mas é aprender a ouvir. Não, vamos ver realmente se é assim. Vamos buscar dentro da palavra, vamos ver se é isso mesmo que a gente tem que fazer. Ô, gente, estar aberto para opiniões. Às vezes o seu ministério não sai da mesma quantidade de pessoas. Eu tô falando pessoas que é muito difícil de lidar. Ela tem problema com ela mesma, ela tem problema com as pessoas. E por isso é necessário buscar ajuda. É espiritual, Deus usa, tem revelações, Deus usa na palavra, mas ela não sabe lidar. O ministério não cresce por culpa dela. O ministério não cresce por culpa dele. Porque do jeito que ele pensa, do jeito que ele acha, foi Deus me revelou isso. São ignorantes e não estão abertos a opiniões e nem para crescimento da igreja. Ter um bom manejo, saber manejar bem toda a situação e ter ética. A questão da ética está faltando muito. As pessoas não estão tendo ética, estão ofendendo as pessoas em cima de altar, estão ofendendo
líderes em cima de altar, tá falando mal, não tá tendo ética, não tá sabendo colocar as coisas no lugar. Bom, gente, isso é apenas alguns pontos, tem muita coisa. Se a gente for parar para ver a questão de Judas aqui, muita gente vai pensar, só que eu não vou chegar, né? Não vou falar sobre isso, pelo menos hoje não, tá? E eu senti no meu coração de estar trazendo essas questões aqui, porque é muito sério. Tem ministérios que devia ter crescido, no ano, devia ter crescido o dobro, e não cresceu. Às vezes começou a crescer, mas depois mirrou de novo, porque não soube lidar com as situações, não soube lidar. Procura ajuda profissional. Você não vai ser diminuído por isso, não. Procurar quem tem capacidade, você não vai ser diminuído por isso. Entende? Procura pessoa que trabalha com o emocional, com corpo, alma e espírito. Eu falo porque eu tenho essa estrutura, né? De lidar com pessoas e ensinar pessoas a liderar. Porque eu já tive problemas comigo mesmo, eu tive problemas com várias pessoas, tive problema comigo. Eu mesmo me desliguei de pessoas porque eu fiquei com raiva dessas pessoas. Eu fiz muito errado, eu cometi muitos erros. Então, é hora da gente reconhecer e buscar uma ajuda profissional. Buscar alguém que você conheça, alguém que você veja que tem capacidade para te ajudar ali. Isso não vai diminuir você, não. Vai ajudar você a crescer o ministério, talvez até a tua empresa. Amém? Eu quero deixar essa palavra aqui para nós. Deus possa abençoar a sua vida. E eu peço, Senhor, que venha te trazer, que venha te dar a estrutura que você precisa, que você possa buscar o conhecimento, a capacitação, que você possa ser inteligente, que você possa ter inteligência emocional, estrutura emocional, e que você também, contudo, possa usar a sabedoria que o Senhor te dá. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Amém.